Então, na sessão 2 vamos falar de dois assuntos que também são muito importantes para o nosso jogo. Um é a iluminação e o outro é os sons. Eu vou começar pela parte de iluminação, se calhar porque é mais fácil e nós não vamos ter muita coisa a fazer. Depois deixamos a parte de som que é um bocadinho mais ligada ao nosso código, digamos assim. Portanto, nós quando criámos a cena ou quando criámos o projeto e foi-nos dada esta cena, já que existe aqui uma luz que é a Directional Light, esta luz Directional Light, ou as luzes que são do tipo Directional, representam o Sol. Portanto, elas não interessa o sítio onde elas estão, nós podemos fazer aqui, por exemplo, o reset. Não interessa o sítio onde elas estão, só interessa o ângulo de rotação, ou os ângulos de rotação. Se vocês repararem, a luz ficou diferente, não porque eu mudei de sítio, mas porque eu mudei o ângulo. Portanto, ela estava em 50 e menos 30 e vocês podem ver que está exatamente igual. Se eu pegar na minha Directional Light e for aqui à ferramenta de rotação e começar a rodá-la, vocês vão ver que parece que está a passar o dia, não é? E o sol vai se pôr e depois vai voltar a nascer. Então eu vou rodá-la, continuar aqui a rodar. Pronto, e esta é uma maneira muito simples de vocês criarem um sistema dia e noite, que é fazer um script que vai fazendo rodar a luz. Vocês até podem ver lá ao fundo o sol a nascer e depois vai-se pôr do outro lado conforme vocês rodam para um lado ou rodam para o outro. Pronto, e este é o tipo de luz que nós normalmente vamos ter sempre no nosso nível. Costumamos só ter uma. Se vocês quiserem ter outra, pode ser importante para representar a lua, a luz da lua, porque reparem quando está nesta posição não se vê rigorosamente nada no nosso jogo. Portanto, normalmente quando eu faço um ciclo dia e noite, coloco duas luzes com rotação oposta, uma representa a lua e a outra representa o sol. Na luz da lua, normalmente o que eu faço é diminuir aqui a intensidade para ser mais suave e muitas vezes até desativo as sombras para não haver sombras à noite. Pronto, mas isto é o sol, então vou fazer aqui Ctrl Z para voltar ao que estava. A Directional Light tem uma cor, portanto, se vocês quiserem, esta tem a cor amarelada que é a do sol, vocês podem dar outra cor qualquer aqui. Tem o modo, vocês podem pôr em modo Real Time, Mixed ou Baked. Baked quer dizer que a luz, o efeito da luz vai ser pré-calculado, nós já vamos ver como é que isto se faz, e normalmente é pré-calculado numas texturas especiais chamadas Light Maps. Eu vou pôr em Mixed. Depois vocês podem então aqui controlar a intensidade, se querem mais ou menos intensidade. Eu vou deixar estar como estava em 1. E depois aqui é o multiplier de luz não direta ou indireta. Portanto, isto tem a ver com até que ponto é que esta luz contribui para um efeito de real time ou de bake, quando a luz é refletida, é indireta, é refletida numa superfície para outra. Depois aqui vocês podem escolher o tipo de sombras que querem. Hard shadows quer dizer que elas são mais imperfeitas. No shadows quer dizer que não há shadows. E soft shadows quer dizer que elas são mais perfeitinhas, mas claro que isto implica mais cálculos em termos de execução do jogo. Depois aqui temos se as sombras são mais ou menos escuras, digamos assim. Portanto aqui o strength, se vocês repararem ali no chão, conforme for diminuindo, a sombra praticamente desaparece, se eu colocar em 0, portanto isto é a força das sombras. Depois existem aqui alguns parâmetros que são úteis por vezes quando nós temos alguns modelos 3D, por acaso estes aqui não, em que a sombra atravessa parte do nosso modelo e podemos manipular estes parâmetros aqui para fazer com que isso não aconteça. Isso acontece com alguns modelos 3D, por acaso os nossos aqui não acontecem. Pronto, isto é em relação à luz direcional. Agora, para experimentarmos as outras luzes, eu vou aqui acrescentar mais um modelo. Vou aqui aos edifícios e vou procurar aqui um modelo onde se possa pôr uma luz. Se calhar este aqui, o Blacksmith. Eu vou colocá-lo aqui para o outro lado do nosso mapa.
vou definir aqui os parâmetros de importação iguais aos dos parâmetros dos outros. Portanto, o Bell Tower está em 0.05 e eu vou pôr isto igual, 0.05. Vou desativar aqui a conversão de unidades, vou tirar a câmara e as luzes e vou fazer o apply. Se calhar até ficou um bocado grande demais, mas depois logo se vê. Se for preciso nós diminuímos. Eu vou tirar daqui a relva. Vou tirar aqui a relva à volta. Aliás, acho que ele está muito grande. Eu vou pôr 0.4. Pronto, e agora vou tirar aqui a relva no terreno. Portanto, vou aqui selecionar aqui a parte dos detalhes e vou fazer Shift e vou clicar aqui à volta para limpar a relva aqui da casa do nosso blacksmith. Pronto, e se calhar depois até podemos fazer uma coisa que é fazer aqui um caminho pelo meio da floresta para indicar ao player que há para aqui qualquer coisa que ele pode vir investigar. Até parece que não estou a limpar nada, mas a relva está cá. Só não se vê porque eu estou com muito zoom out e pode não se ver por causa disso. Pronto, mas agora já criei aqui um caminho só para ajudar o player aqui a chegar ao blacksmith. E então o que eu quero fazer é colocar aqui uma luz aqui nesta área aqui, que está aqui mais por baixo, mais escondida. Para isso vou aqui ao blacksmith e vou criar um objeto vazio e vou-lhe chamar luz. E agora vou posicioná-lo aqui nesta zona aqui deste alpendre ou deste telheiro. Pronto, aqui assim. Acho que está bem. Convém que quando nós fazemos isto ver de vários ângulos, porque às vezes parece que está no sítio onde nós queremos e nem sempre está. Também podem fazer outra coisa. Quando é um objeto vazio, vocês podem vir aqui este botãozinho e escolher aqui um iconezinho para ser mais fácil ver onde é que ele está no nosso mundo. E agora vou-lhe adicionar então o componente Light. Pronto, o componente Light, nós já vimos há bocadinho então a Directional Light, que é esta aqui. Temos a Spot. A Spot é uma luz que, como vocês podem ver, ilumina dentro deste cone, que aqui está. Neste caso, como ela está virada para cima, está a iluminar ali o telhado. Vocês podem vê-la ali iluminar o telhado. É uma luz que pode ser útil, por exemplo, para uma lanterna do player ou para luzes de um carro. Pode ser interessante para isso. Neste caso, eu tinha aqui a rodar para baixo e posso rodá-la aqui no eixo dos... acho que é o Y. 180 para baixo. E vocês podem ver que ela já está virada para baixo. E depois podemos aumentar aqui o range, basicamente vai fazer com que ela chegue mais longe ou mais perto. Podemos aumentar o ângulo, que é mais, ela fica mais aberta ou menos. Podemos mudar a cor, podemos aumentar a intensidade. E também podemos pôr em tempo real ou então em mixed. Eu normalmente ponho em mixed porque facilita o pré-cálculo das sombras. Pronto, isto é a luz Spot. Todas as luzes, vocês podem ver que elas têm aqui este componentezinho para nós podemos desativá-lo. E com isto nós até conseguimos criar, por exemplo, com base numa animação, podemos criar um efeito de estar a luz a ligar, a piscar, a ligar e a desligar. Também é possível atribuir-lhe um flare. Um flare é uma espécie de um efeito. Hoje em dia já não se usa muito, mas antigamente via-se esse efeito nos jogos para dar o efeito da luz com nevoeiro, a atravessar um nevoeiro, assim, para indicar que a luz está ali naquele. Está a refletir, por exemplo, numa lente ou assim. Depois temos então a Point. A Point é uma luz que espalha-se para todos os lados, em todas as direções. Neste caso, dentro desta área, desta esfera que aqui está. Se vocês aumentarem aqui o range, a esfera fica maior. Se diminuírem, ela fica mais pequena. Cor, tal como nos outros. O modo, a intensidade e depois se ela vai afetar ou não as sombras. Eu vou pôr aqui Soft Shadows. Por vezes, quando nós mudamos aqui estes efeitos, vocês podem ver que o Unity faz aqui assim um pré-cálculo e ficam aqui umas cores esquisitas, mas isto é o Unity a fazer uns cálculos. Isto às vezes até pode, dependendo do computador que vocês tiverem, pode demorar um bocadinho mais esta cor assim meia, o ciano que aparece aqui, este azulado que aparece aqui ao esverdeado. Pronto, se vocês quiserem, por vezes no jogo nós
para chamar a atenção então do jogador que há aqui qualquer coisa que pode ser interessante para ele vir cá, nós podemos fazer uma pequena animação, por exemplo, da luz estar a piscar assim, e nem precisamos fazer código. Apesar de nós, por código, podemos nos referir a este componente e desativá-lo, nós aqui nem sequer precisamos fazer um código, nós podemos simplesmente fazer uma animação. E então eu vou aqui adicionar o componente animation, vou ao separador, que eu não tenho aqui o animation, window, animation, e vou criar uma animação. Eu vou fixar aqui na parte de cima, que é para ter aqui a cena em baixo. Vou criar aqui uma animação na pasta das animações, vou-lhe chamar anima luz. Pronto, e agora vou adicionar a propriedade, no componente light vou adicionar a propriedade enabled. Pronto, e basicamente eu agora posso ativar e desativar este componente para fazer a animação da luz estar a piscar. Neste caso eu já tenho aqui duas keyframes, eu vou adicionar uma terceira keyframe aqui no 120, na frame 120, é clicando aqui neste botãozinho que diz Add Keyframe, e agora o que eu quero é que aqui no meio a luz se apague. Então vou selecionar aqui esta keyframe e apaguei. E agora só para testar vou clicar aqui no Play, ligou e apagou, ligou e apagou. Como podem ver está a funcionar. E agora vou aqui à pasta das animações só para confirmar que temos isto em loop. Portanto, eu vou clicar em cima da Anima Luz, que é a animação que eu criei, e vocês podem ver aqui o Wrap Mode não está em loop, está em default. Então vou mudar para loop. Pronto, e se eu agora executar o meu jogo, a luz deve estar animada a piscar, a ligar e a desligar, e nós podemos animar ou usar este componente de animação para outras coisas. Acho que não está. Deixem ver aqui. Acho que não está a animar. Desculpem lá. Está aqui o anima luz, mas não, ele devia estar ali. Eu agora está o anima luz para aquele campo ali de cima das animações. Vamos ver se ele agora anima. Pronto, agora já está animado. Por alguma razão o Unity não preencheu o campo ali em cima, preencheu aqui em baixo e ele não estava a animar. Pronto, podem ver que a luz está a piscar. Eu não vou até lá com o boneco, ou até podemos ir rapidamente a correr. Eu a seguir vou fazer os sons para aqui para o nosso player. Já aqui está o caminho que eu tive há um bocadinho aqui a fazer. Depois até posso mudar a textura do chão para o player perceber que há mesmo aqui qualquer coisa que é para ele seguir. E até podemos depois pôr aqui uns sons. E vamos aqui ver a luz a piscar. Esta é ela. Pronto, depois há aqui outro tipo de luz, que é o Area. Esta luz só funciona em Baked, em modo Baked, e é utilizada quando vocês querem que a luz não venha de um ponto, mas de uma área, por exemplo, de um retângulo ou de uma superfície que seja diferente. Portanto, isto implica que vocês mudem aqui para Area, depois definem aqui qual é a área com esta forma geométrica aqui amarela, qual é a área que vocês querem. Aqui podem escolher se não querem retângulo ou se querem uma circunferência ou um disco. Eu vou deixar isto como estava, que era point, assim. E depois tenho que fazer o bake. Como é que nós fazemos o bake? No separador lighting, que está aqui em Window, Rendering, Lighting, vocês têm, se até agora não tem isto em automático, o que pode acontecer é ele até já estar em automático, que é o que aconteceu normalmente no Unity. Eu acho que não deve estar porque nós ainda não criámos aqui nenhumas settings para a luz. Se vocês tivessem isto em automático, vocês iam ver aqui uma barra de vez em quando a fazer cálculos, em que indicava que o Unity estava a fazer uns cálculos. A primeira coisa que vamos fazer é clicar aqui para criar um novo ficheiro com as settings. Eu vou dizer que é o nível 1. E depois, se calhar até vou criar aqui uma pasta chamada iluminação. E agora vou lá pôr o nível 1 lá para dentro. E agora vocês podem ver que já podemos mudar aqui as settings. Primeiro vou ativar o Real Time Global Illumination. Isto faz com que o Unity vai ter iluminação global em tempo real.
Isto quer dizer que se nós não tivéssemos isto, uma luz que podia apagar num sítio qualquer e não se via lá apagar. Ou ao contrário, era ligar-se e o efeito não aparecer, porque não tínhamos a luz em tempo real. Depois há aqui uma opção que é Baked Global Illumination. Isto quer dizer que nós vamos permitir que o Unity faça pré-cálculos daquilo que ele pode calcular. E basicamente o que é que ele pode calcular? Tudo que sejam edifícios, por exemplo, como este Blacksmith, nós devemos ir aqui ao Inspector e pôr como Static. Eu não vou pôr isto como static tudo, vou pôr só o objeto, não vou pôr os filhos, porque no filho nós temos aquela luz e eu não quero que a luz seja estática. O moinho também deve estar como estático, mas as pás não. Então eu vou aqui, este é o corpo do moinho, estão a ver, não, que fica selecionado, e este vai ser static. O que é que há aqui mais nós podemos pôr static? Este aqui é aquele arbusto. Ele, se não vai mudar de sítio, podemos pôr como static. O ninja não. A água sim, porque a água não muda de sítio. Apesar de que, deixem-me só experimentar aqui ver uma coisa, porque às vezes quando nós pomos como static ela não faz os efeitos da água. Deixem ver se ela está a fazer o efeito da água. Tá. Não há problema em estar como static. Portanto, tudo o que sejam objetos que não se movem de sítio e que não vão desaparecer, nós podemos pôr como static. O que é que isto faz? Faz com que as sombras que são que esses objetos vão projetar sobre o mundo vão ser pré-calculadas quando nós aqui no separador Lighting calculamos aqui em Generate Lighting. Isto é um processo que pode demorar muito tempo, dependendo da complexidade do vosso nível. Se vocês tiverem um nível muito grande, isso pode demorar muito tempo. E se tiverem um computador com uma boa placa gráfica, vocês aqui podem mudar para calcular através da GPU. Portanto, da placa gráfica, isto vai acelerar o processo. Isto tem muitas opções aqui, vocês podem ver aqui para a frente há mais opções. Nós vamos falar aqui só da Skybox. Mas basicamente, eu não vou clicar agora aqui no Generate Lighting porque isto é um processo intensivo para o processador e podia acontecer que deixava-me de gravar, o OBS deixava de funcionar. Mas vocês, quando quiserem, podem clicar aqui e vão ver o tempo que demora a pré-calcular em função daquilo que são os vossos objetos e da complexidade do vosso nível. E isto o que faz é criar aquilo que se chamam os light maps. Os light maps depois vão ficar guardados, salvo erro, aqui na pasta das cenas. Vai-vos aparecer aqui uma pasta que tem o nome do nível, onde já deve estar a nave mesh e depois vão aparecer lá os light maps. E isso, basicamente, os light maps são texturas que representam as sombras, são informação da sombra. E isso faz com que o jogo funcione de uma forma mais rápida, mesmo mantendo as sombras e sem que fique muito pesado, mesmo em dispositivos mais antigos. Aqui no separador do environment temos a Skybox. O que é a Skybox? É aquilo que nós vimos aqui à volta do nosso mundo. E então nós podemos mudar a Skybox. Esta Skybox é a Skybox que está criada por defeito do que vem no Unity. Nós podemos criar, eu vou aqui à pasta dos materiais, clicar com o botão direito, vou criar um material novo. Onde é que ele está? Está aqui. Eu vou-lhe chamar Skybox nível 1. Pronto, e agora no Inspector, aqui em cima onde diz Shader, em vez de Standard, eu vou mudar para Skybox e vou escolher a Skybox que é procedimental. Ou seja, é uma Skybox que utiliza código para gerar o efeito que nós vemos aqui à volta. Vocês podem escolher 6 texturas para aplicar à volta na nossa Skybox, portanto funciona como se nós estivéssemos dentro de um cubo. Isto era muito utilizado antigamente. Também existe aqui uma Skybox que é um cube map, mas aí o cube map tem que vir já na própria textura, é só uma textura, enquanto que a outra é um cubo, mas é com 6 texturas separadas. Eu vou utilizar então aquela que diz que é um procedimento que é pré-calculada. E vocês aqui podem escolher de que cor é que o Sol é. Podem escolher a força do Sol, podem escolher o efeito da atmosfera, podem escolher a cor do chão, por exemplo, se não quiserem que fique tão escuro. Podem escolher a exposição e depois, para aplicar esta Skybox, vocês vão aqui ao separador Lightning e arrastam para ali. Pronto, e podem ver que o efeito já mudou e agora se eu manipular aqui a minha Skybox, eu posso... Deixem ver o que é que eu vou mexer. Eu posso mexer aqui neste...
por exemplo, assim fica. E podem ver já o efeito que estamos a criar em tempo real enquanto eu estou a manipular aqui os valores. Pronto, isto são as skybox que dão um efeito também muito interessante ao nosso jogo. E se nós estivermos a fazer um jogo com um ambiente diferente, podemos usar uma skybox para criar um ambiente mais tipo cartoon, ou se nós estivermos num planeta diferente, o céu pode ter uma cor diferente. Portanto, aqui é a nossa imaginação que nos vai limitar. Pronto, em relação à iluminação, isto era a parte que eu vos queria falar. Vamos agora começar então a parte que tem a ver com o som. O som é muito importante porque vai dar um efeito mais real ao nosso jogo, não é? Um jogo sem som é um jogo muito triste. Nós tínhamos aqui criado uma pasta para áudio, mas ainda não tínhamos preenchido com nada. E vamos agora então preencher. Eu vou disponibilizar estes ficheiros como um zip também no GitHub, mas vocês podem usar outros ficheiros que bem entenderem. Basicamente, o que é que nós vamos, que sons é que nós vamos ter? Eu vou usar aqui alguns sons para criar um efeito de ambiente, portanto, um som ambiente de vento, eu vou arrastar para dentro da pasta áudio, ok? Portanto, este ambiente sound vai funcionar para isso. Depois vai haver aqui sons que nós ainda não usamos, mas porque ainda não criamos nenhuma explosão, mas vamos poder usar quando criarmos uma explosão. O Unity deixa-vos importar um leque muito variado de formato de sons, desde Waves, MP3, OGGs e mais uma série deles. Quando vocês importam o ficheiro, podem vir aqui e testar o som. Podem, se quiserem, forçar, este som é estéreo, podem forçar que ele fique só em mono. Um som que é só em mono, normalmente é um som que depois o Unity vai fazer o efeito estéreo por ele próprio, ou seja, vai posicioná-lo no espaço por ele próprio. Este é um som para quando nós perdermos vida, ou quando fomos atingidos por qualquer coisa, melhor dizendo. Este é aquele som de perder vida, quando nós sofremos qualquer coisa. Este vai ser o som que vamos pôr no moinho, este windmill. Tem um som assim. E depois tenho aqui sons para passos e para o saltar. Estes sons dos passos são vários sons, porque normalmente quando nós temos um som que se vai ouvir muitas vezes, convém que ele não seja sempre igual, sempre, senão torna-se muito repetitivo e os jogadores não gostam. Portanto, eu aqui para os passos do player e dos inimigos tenho vários ficheiros que nós depois vamos tocar em sequência. Portanto, vamos colocá-los dentro de um vetor. Eu até vou criar aqui uma pasta para passos e vou colocá-los todos lá dentro. Portanto, vou selecioná-los todos com o Shift e arrasto para lá. E depois, para o saltar, também tenho aqui alguns sons que eu vou fazer também da mesma maneira. Vou criar depois uma pasta para eles. E jump. São 5 para o saltar. Pronto, e depois se vocês quiserem mais sons também vão ver como é que eu faço. Saltar. E depois podem adicionar mais sons. Começando pelo som ambiente. Eu vou colocar o som ambiente aqui na minha cena, só para criar o ambiente do jogo. Nesse sentido não me interessa o sítio onde ele vai estar. Aliás, eu até posso usar este objeto que nós já temos aqui dos limites e vou pegar no som ambiente e vou arrastá-lo para cá. Automaticamente o Unity vai adicionar um audio source. O audio source é o componente que serve para emitir som. Se vocês repararem aqui no sítio onde ele estiver, agora apareceu lá deve ter lá aparecido uma coluna. Cá está ela. Portanto, indica que naquele ponto existe um objeto que vai emitir som. Nós ouvimos o som a partir deste componente, Audio Listener. Portanto, a posição da câmara é a posição onde vai estar, como se estivessem lá os nossos ouvidos, e o som vai ser calculado em função dessa posição. No Audio Source nós temos a propriedade Audio Clip, em que nós podemos colocar um som. Depois temos aqui a propriedade Play on Away, quer dizer que o som vai se começar a ouvir logo quando o jogo arrancar. Eu vou ativar o Loop, que eu quero que quando o som chegar ao final que volte a se repetir. Depois temos aqui o volume.
Temos o pitch é a frequência, se vocês querem que ele seja mais lento ou então mais acelerado, podem manipular aqui. Depois temos aqui o estéreo, se vocês querem que ele seja mais para o lado direito ou mais para o lado esquerdo. E depois temos o Spatial Blend, se é um som que vocês querem que fique posicionado no mundo 3D, ou seja, é um som que tem uma posição e que o player ao afastar-se vai decaindo o som, e se ele anda mais para a direita ou mais para a esquerda, o som é posicionado no espaço, ou então no espaço 2D em que só se ouve de um lado ou do outro. No caso do som ambiente eu vou pôr em 2D e o volume eu vou diminuí-lo. Eu vou fazer aqui umas experiências, mas eu vou diminuí-lo para qualquer coisa assim deste género. Se eu fizer agora play, este som já se deve ouvir. Pronto, já se ouve um som de fundo, não sei se vocês na gravação conseguem ouvir. Já se ouve o som de fundo e parece um vento, portanto a ideia é mesmo essa. Já agora, por falar em vento, podemos aproveitar para fazer outra coisa que nós não fizemos quando falámos nos terrenos, que é colocar aqui vento no meio das nossas árvores. Eu vou criar aqui um objeto vazio, vou-lhe chamar mesmo vento, e vou posicioná-lo aqui no meio das árvores. Portanto, vou pô-lo aqui neste espaço, e agora vou-lhe adicionar aqui um componente chamado WindZone. Pronto, este componente WindZone permite-nos criar o efeito do vento. Ok? Portanto, vocês vão ver que eu agora com este componente ali no meio, as árvores devem começar a abanar mais. Portanto, elas já estão a fazer o efeito do vento. Se calhar é muito forte e muito turbulento. Eu vou diminuir aqui um bocadinho. Pronto, vou diminuir até ficar o efeito que eu quero. Quero um vento que não seja assim muito forte. E agora, como quando eu parar o jogo, estes dados vão se perder, antes de eu parar o jogo vou copiá-los. Vou aqui e faço copy component. Agora paro o jogo, os dados perderam-se, mas eu vou aqui outra vez e agora clico neste Past Component Values. Coloquei cá os valores que eu tinha antes. Pronto, e acabamos de ter aqui uma zona de vento e o efeito do som ambiente. Neste caso, o efeito de som ambiente não interessa ao sítio onde nós estamos, vamos ouvi-lo no nosso nível todo. Portanto, independentemente do sítio onde eu estiver, como eu coloquei o som 2D, ele ouve-se em todo lado. Pronto, se calhar as árvores até estão um bocado fortes demais. Depois podemos ainda diminuir mais um bocado o efeito do vento. Pronto, mas hoje é som. Vamos continuar no som. Portanto, agora que sons é que eu quero? Quero colocar sons no player e no ninja. E quero colocar o som no moinho. Então o som no moinho, eu vou aqui ao nosso moinho e eu vou colocar o som exatamente naquele objeto que nós criámos para fazer a animação, na última ação. Então vou selecionar aqui este Game Object, que é dentro deste Game Object estão as pás, e vou arrastar para aqui o som chamado Windmill. E este som eu vou também fazer Play on Awake, vou fazer Loop também para ele estar sempre a repetir, mas agora vou ao Spatial Blend e colocá-lo em 3D, totalmente para aquele lado. Pronto, isto vai fazer com que o som agora seja posicionado no mundo. Portanto, eu estou longe do moinho, o som está muito baixo. Conforme eu for me aproximando, o som vai começar a se sentir mais alto. E agora, como eu estou do lado esquerdo, o som está mais posicionado para o lado direito. Se eu virar as costas, o som está atrás de mim. Se eu me virar para ele, o som está à minha frente. Portanto, assim o som é posicionado. Ao contrário do som ambiente, este som é posicionado no mundo, exatamente no sítio onde ele estará. E agora vamos então tratar dos sons das nossas personagens, tanto do player como do ninja. Para isso, vamos criar um pequeno script que vai fazer os sons. E muito importante é que nós queremos os sons que sejam sincronizados com as animações, ou seja, quando o player estiver a andar, nós queremos que o som dos passos se ouça quando ele põe o pé no chão. E então, para isso, nós vamos criar um script para emitir esses sons exatamente de acordo com as animações. Vamos então aqui à pasta dos scripts e vamos criar um C# script. Eu vou-lhe chamar som. Okay? Eu não chamei som do player nem som de nada porque este script vai servir não só para o player mas também para o ninja, porque é o mesmo script.
Nós depois é que fazemos a sincronização com as animações de um e do outro. Começando então por criar aqui o nosso script. Eu fiz duplo clique, eu ainda não arrastei para o player, e antes que me esqueça eu vou já fazer isso. Eu vou começar por testar no player e depois testamos no Ninja. Então vou arrastar aqui para o player. Eu estou a ver que o meu player tem o aqui animator ainda com o mais, quer dizer que ainda não fiz aqui o apply all. Vou fazer agora. Portanto, ainda não estavam no prefab aquelas alterações. Voltando então aqui ao nosso player. O que é que eu quero fazer? Eu quero ter duas classes de sons. Uma que é os sons dos passos e outra que é os sons de saltar. E então eu vou criar dois vetores do tipo audioclip. Audioclip é um ficheiro de som e este vai ser o audioclips para os passos. E depois vamos ter um outro vetor de clipes de som para o saltar. Audioclips saltar. Agora, eu preciso, para cada um destes vetores, preciso do índice do próximo som que eu vou tocar. E então eu vou criar aqui um public int próximo som passos e faço a mesma coisa para próximo som saltar. Vou precisar de um audio source e eu vou fazer o meu código de maneira a que, se o audio source não existir no meu objeto, eu vou criá-lo pelo código. Portanto, vou forçar que ele seja criado pelo código. Outra coisa que eu também vou fazer aqui é criar uma variável do tipo bool para eu poder configurar se eu quero que os sons dos passos sejam sequenciais ou não. Som passos sequencial. Som dos passos eu vou querer sequencial, porquê? Porque eu quero que os passos sejam repetitivos, ou seja, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, até chegar ao último e depois volto ao início. Em relação ao som de saltar, não, eu vou querer que o som de saltar não seja repetitivo, ou seja, vai ser aleatório. Então, som saltar sequencial, eu vou pôr em false. Podia ser diferente, vocês quiserem podem fazer diferente, não há nenhum problema. O nosso código vai funcionar de uma maneira ou de outra. Portanto, o audio source, como é que eu vou configurar? Aqui no start eu vou fazer o get component do audio source e a seguir vou testar se ele não existe. Se o audio source não existir, eu vou criá-lo. Nós podemos criar componentes assim. Vou dizer que o audio source vai ser igual a transform add component audio source. Portanto, e assim o que é que eu estou a fazer? Com este bocado do meu código estou a adicionar àquele objeto aquele componente e como eu coloquei atrás o igual, estou aqui a guardar já uma referência para aquele componente. Agora, o que é que eu quero? Quero que este componente, eu vou configurá-lo. Eu vou dizer que eu não quero que ele faça loop. Eu vou dizer que eu não quero que ele faça play on awake, apesar de que nem é preciso o play on awake, isso não é mais importante. O mais importante é o Spatial Blend. Eu quero que ele seja 3D, portanto eu vou pôr o Spatial Blend em 1. Pronto, e agora vou criar aqui uma função muito importante para nós, que é a função que vai selecionar o próximo som que eu vou tocar. E basicamente o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma função que vai receber o som que eu toquei, o último, se é um som sequencial ou não, e quantos elementos é que eu tenho no vetor. E essa função vai-me devolver qual é que é o próximo, independentemente de ser sequencial ou não. Portanto, nós vamos dizer, se queremos um som sequencial, ela vai para o seguinte. Se não for sequencial, ela vai fazer um aleatório, vai fazer um random. Int selecionar próximo. Então nós vamos lhe passar o atual, vamos passar o máximo de sons que nós temos e vamos passar se queremos sequencial ou não. Ok, então eu vou criar aqui uma variável que vai ser a variável que no final eu vou devolver. Então, no final eu vou fazer o return deste tempo. E agora aqui dentro eu vou dizer se é sequencial. Ou seja, se o som é sequencial, a única coisa que eu tenho que pegar é dizer que o tempo é igual ao atual
atual mais 1. Portanto, se o atual é o 0, eu vou dizer que o tempo vai começar em 1. Já agora, como eu quero que os passos sejam sequenciais, eu vou dizer que vou começar em menos 1, que é para o primeiro ser o 0. É um preciosismo, mas pronto. Agora tenho que ver se o tempo é maior ou igual que o máximo. Porque se for maior ou igual que o máximo, quer dizer que nós já ultrapassamos o último elemento do vetor e temos que voltar ao início. Pronto. Se não, quer dizer que é aleatório, então vou fazer um random. Vou dizer que o tempo é igual a random range. Este random range é uma função do próprio Unity, não é o random do sistema operativo. E vou dizer que vou fazer o random range em 0 e max. Pronto, e no final fazemos o return do tempo. Assim, nós aqui podemos chamar esta função para definir qual é o próximo som que nós vamos tocar. O próximo som dos passos. Nós temos que dizer qual é que é o atual. Desculpem, não é próximo som dos passos, é selecionar próximo. Tenho que lhe passar o próximo som passos. Tenho que lhe dizer quantos é que são no máximo. Portanto, no máximo é o audioclip dos sons.length. E aqui vou dizer que é aquele bool que diz se os sons dos passos são sequenciais ou não. Pronto, e isto aqui vai-me devolver o próximo som, então eu faço o próximo som dos passos igual a isto. Eu se calhar até posso pôr isto dentro de uma função, porque depois vou precisar de repetir isto também. Então vamos fazer assim, eu vou aqui fazer o refactor, extrair método e vou-lhe mudar isto para próximo, seleciona próximo som passos. Pronto. Fiz acho que sem querer. Ctrl R, Ctrl R. Seleciona próximo som passos. Agora vou fazer a mesma coisa para o jump, o saltar. Vou copiar e colar isto para ser mais fácil, acho eu, não sei se é. Selecionar próximo som, saltar. Próximo som, saltar. Vai ser igual a selecionar próximo. Próximo som, saltar. O audioclip é o dos saltos, não é o dos passos. Saltos, não, saltar. E aqui é som saltos sequencial. Som salto sequencial, não é som saltar. Não fui consistente aqui a dar nome às variáveis. Pronto, e então posso chamar também esta função aqui. E assim a função está definida logo e está definido o estado inicial da nossa sequência de sons. Agora, o que é importante? É sincronizar os sons com animações, com os passos e com o saltar. E então eu vou criar aqui duas funções que vão ser chamadas a partir da própria animação. Eu vou dizer que public void play next, não vou pôr em inglês, tocar som passos. Pronto, esta função o que é que vai fazer? Vai tocar o som e depois vai selecionar o próximo. Primeiro eu vou confirmar só que nós temos sons para tocar, portanto vou aqui fazer testar se o comprimento disto for igual a 0, quer dizer que nós não temos som para tocar, então faço o return. E agora vou fazer audio source. Eu não preciso testar aqui o audio source para null porque eu garanti que ele vai sempre existir, portanto eu vou ali em cima garantir que ele existe. E agora vou usar uma função que os audio source têm, que é esta play one shot. Esta função permite-nos tocar um som sem interromper outro som que o próprio audio source esteja a tocar. Por exemplo, eu posso ter um audio source a tocar um som em loop e esta função permite que o audio source toque outro som sem interromper o anterior. Qual é o som que eu quero tocar? É o som que tiver no vetor. Isto aqui é dos passos, portanto vai ser
audioclip dos passos, na posição, como é que chama aquela variável? Próximo som dos passos. E a seguir vou chamar a função para selecionar o próximo som dos passos. Portanto, para passar para o próximo. Como eu disse, esta função vai ser chamada diretamente a partir da animação dos passos. Quando põe o pé esquerdo, quando põe o pé direito e assim sucessivamente. E agora vou fazer a mesma coisa para o saltar. Tocar som saltar. É exatamente a mesma coisa, só que é adaptar audioclipes saltar. Se for 0, não há nada para tocar, então nós vamos embora. Se houver alguma coisa para tocar, nós vamos fazer o play one shot do audioclipes saltar na posição próximo som saltar, e a seguir fazemos selecionar próximo som para saltar. E pronto, o nosso código acho que está prontinho. Agora é só fazermos com que estas duas funções sejam chamadas a partir da animação. Eu gravei. Estas funções são public para eu poder chamá-las a partir da animação. E agora vou ao nosso player. Este erro acho que é do Unity. Vou fazer aqui um clear. Vou aqui ao nosso player. Vou aqui ao animator. Deixem-me clicar aqui no player. Ok, este erro aqui é desta janela. Animation State Machine Graph, portanto isto é um erro desta janela. Às vezes o Unity dá erros nesta janela. Este erro já apareceu, já desapareceu. Houve versões que tinham este erro e é incrível como é que eles não resolveram isto. A única solução para este problema é gravar tudo e fechar o Unity e voltar a abrir. Peço-vos desculpa, vou interromper aqui a gravação e já volto. Pronto, então agora já aqui de volta, parece que a janela está a funcionar. Eu vou selecionar aqui os movimentos. Eu quero o som nos passos, portanto seleciono aqui o walk. Eu podia ter ido por outro caminho, ok? E se calhar até vou ter que fazê-lo, porque eu estou a ver que aqui ele não vai deixar editar. Vou ter que clicar ali no editar. Pronto, tinha que vir aqui na mesma, não há problema. Então eu vou começar aqui pelo run, por exemplo, que é a primeira animação que me aparece. O que é que eu vou querer fazer? Eu vou querer abrir aqui em baixo onde diz eventos. E vou procurar aqui na janela. Vocês quiserem podem fazer o pop-out desta janela clicando aqui e fazer convert to floating window, assim ela fica maior. Eu vou procurar aqui o momento em que o pé do player toca no chão. Portanto, este aqui é o pé direito e agora vou clicar ali para criar um evento e vou chamar aquela função que eu criei há um bocadinho no meu código, que era tocar som passos. Colar aqui, sem os parênteses, fazer apply. E agora procurar o próximo vez que o pé, agora o outro pé vai tocar no chão, que é aqui. Clicar ali para adicionar um evento, colar e fazer apply. E agora fazer a mesma coisa para o andar. Portanto, vou aqui procurar com esta linha branca o momento em que ele toca no chão, que é mais ou menos aqui assim. Clico ali para criar o evento, colo, apply. E vou procurar o outro momento, que é aqui. Clico, colo, apply. Agora, há uma animação que não está dentro do próprio doutor, que era a animação andar para trás. Esta animação temos que fazer o evento de uma maneira diferente, que é selecioná-la aqui e depois ir aqui ao animation. Só que, da maneira como a animação está feita, ele não nos mostra aqui nenhum modelo para nós conseguirmos ver. Mas nós podemos adicionar aqui o modelo do doutor. Vamos aqui a este botãozinho, fazemos Other e aqui procuramos o nome dele, que era Dr. Male Young. Pronto, e agora eu posso aqui, portanto o botão para adicionar eventos é este aqui. Eu aqui posso ir à procura então daquele momento. Aliás, eu vou procurar aqui em baixo para ver qual é a frame. Portanto é esta aqui, até a frame 5. E agora vou clicar aqui na frame 5 e vou adicionar ali o evento. E agora colo aqui. Aqui não há o botão apply. Voltamos outra vez ao nossa animação. Onde é que ela está? Está aqui. E agora vou à procura do próximo. Portanto, este já está. E agora aqui é frame 19, 20. Ok, eu aqui até vou escrever aqui 20. E agora clico ali e colo ali o nome da função.
Pronto, se eu não me enganei nada, eu vou gravar isto, se eu não me enganei nada, já se deve ouvir os sons do nosso player a andar. Vamos testar. Nada, não se ouve nada. Não se ouve nada. Esqueci-me aqui de alguma coisa. Deixem-me voltar aqui ao player. Já sei o que é que me esqueci. Esqueci-me de preencher aqui os vetores. Vamos aqui preencher os vetores. Então o que eu vou fazer para preencher estes vetores? Reparem bem, aqui em cima há um botãozinho para fixar aquele cadeado. Agora, independentemente de eu clicar noutra coisa qualquer, é sempre o player que eu estou aqui a ver. E agora vou aqui à pasta dos sons dos passos, vou selecioná-los todos e arrasto para cima de onde diz audioclips passos. E ele preenche automaticamente por mim todos. Agora faço a mesma coisa para o saltar. Vou aqui à pasta saltar, seleciono todos, clico no primeiro, shift, clico no último e arrasto para aqui. Se quiserem podem também preencher um de cada vez, que é irem clicando ali no mais. Pronto, e agora tiro o cadeado. Vou gravar. Vou aplicar as alterações que eu fiz aqui no player. E agora sim vou testar. Vamos andar. E ouve-se o som exatamente no momento e no correr a mesma coisa. Pronto. Depois vamos fazer a mesma coisa no Ninja, com o mesmo código, exatamente igual. Agora, em relação ao saltar, o som do saltar ainda não está a funcionar, mas basicamente o que é que nós podemos fazer aqui para o som do saltar? Nós temos o movimento do player, temos o script em que fazemos o movimento do player. O que é que nós podemos fazer? Se calhar podemos também fazer com a animação, é o mais simples, acho eu. Vamos à animação aqui do player de saltar. Eu estava a pensar se era mais fácil nós fazermos com código, mas acho que não. Depois fazemos com código no Ninja, o atacar, e aí vocês também já ficam a ver como é que funciona com código. Eu vou aqui a voltar ao meu player, Dr. Mail Young. Vou aqui ao Jump, que é o saltar, e vou colocar o som dele saltar. É assim, o som de saltar que nós temos não é o som dele a cair, é o som do esforço de saltar. Portanto, é um som dele a fazer o esforço de saltar. Então eu vou colocá-lo para aí assim aqui. Isto é frame 1. Frame 2. Pode ser a frame 2. Vou aqui ao editar. Vamos lá então. Aqui, quer dizer, aqui já corresponde à frame 6, porque ali estava-me a mostrar as frames cortadas que nós tínhamos cortado ali. Vamos aqui aos eventos, adicionar, e agora o nome daquela função era... Qual foi o nome que nós tínhamos dado? Tocar som saltar. Colo aqui, faço apply, e agora vou então testar o saltar. Portanto, o som de saltar é random. Podem ver que ele muda, não faz sempre o mesmo som, mas também não é sequencial. Portanto, é random, vai sendo aleatório. O que é que nós precisamos aqui mais no player? Precisamos do som de atirar. O som de atirar. Nós temos um script para atirar. Se calhar podemos pôr o som diretamente nesse script. Vamos aqui à pasta dos scripts. Temos aqui o atirar. Pronto, vamos aqui usar então o script do som de atirar. Vou adicionar aqui uma referência para o meu audio source. Se vocês quiserem podem usar o código que está no outro há bocadinho, vai ser exatamente o mesmo. Portanto, eu vou aqui fazer o get component, vou ver se o audio source é igual, não diferente, igual a nulo. Se eu for igual a nulo, eu vou criá-lo. Transform add component audio source. E a única coisa que eu vou fazer é garantir que o audio source tem o spatial blend em 1 para ser 3D. Mais nada. Ok? E agora o que é que eu preciso de fazer? Vou precisar de um clipe para tocar o som. Então vou acrescentar aqui
public audioclip som atacar. E agora aqui, onde nós temos este if, nós vamos ver se o som atacar é diferente de nulo, ou seja, se ele está definido, porque se ele for nulo quer dizer que não está definido, não temos som para usar. Vamos ao nosso audio source e vamos fazer o play one shot do som atacar. Pronto. Testamos se ele não está nulo, e se não está nulo então fazemos o som atacar. E só fazemos quando ele dispara, portanto quando ele carrega no Fire 1. Também podemos fazer este código aqui dentro da nossa função, mas para já também funciona ali. Vamos voltar então ao player, que está aqui, e vamos preencher o som atacar. Onde é que ele ficou? Está aqui, é no script de atirar. Eu vou aqui ao áudio e vou usar qual? Se calhar uso este. Ok, vou usar este. Não é um som muito adequado porque este é o som de uma pancada, mas não, à falta de melhor vou usar este. Ok, it sound vai para ali. Mais uma vez vou fazer o aplicar, play, e agora quando eu carregar para tirar pedras deve-se ouvir aquele som. Pronto, aí está ele a funcionar. Agora vamos colocar sons para quando perdemos vida. Ok? Quando o player for atingido e quando o player morrer, nós vamos ter sons, e então vamos aqui à classe saúde, e esta alteração que nós vamos fazer na classe saúde aplica-se também a todos os game objects que nós quisermos tenham sons e que tenham a classe saúde. Vou adicionar aqui 3 audioclips, portanto 3 efeitos sonoros, um que vai ser o som perder vida. Este é o som quando ele perde vida mas não morre. Depois vamos ter um que é quando ele morre, som morreu. Depois vamos ter outro que é quando ele ganha vida, audioclip som ganha vida. Precisamos do audio source, nada de novo, tal como temos feito até aqui. Audio source. Aqui no start vou fazer exatamente o mesmo código, portanto se vocês quiserem podem fazer o copiar e colar. Vou fazer exatamente o mesmo código, portanto vou garantir que o audio source existe, portanto se ele está nulo eu vou criá-lo. Audio source transform add component audio source e vou colocá-lo em 3D, portanto vou aqui ao Spatial Blend e ponho em 1. Pronto. Agora, quando é que eu vou tocar cada um daqueles sons? Portanto, aqui no perde vida, se a vida é maior que 0 e nós tivermos som para perder vida, portanto se isto não for nulo, vamos tocar este som. Audio source, play one shot, som perde vida. Som perder. Exatamente. Se ele morreu, portanto a vida ficou a 0 e nós temos som morreu, ou seja, isto não é nulo, nós fazemos audio source, play one shot, som morreu. Som ganhar vida. Este é mais fácil, basta testar se temos o som. Se o som ganhar vida for diferente de nulo, audio source, play one shot, som ganha vida. E pronto, acho que podemos testar. Estes sons tanto vão funcionar já no player como no Ninja, portanto nós podemos já configurar para os dois. Eu não tenho aqui nenhum som de morrer, mas tenho o som de perder vida, que é este aqui, Hurt. Também tenho cá um som para ganhar vida, depois se vocês encontrarem podem usá-los. Eu vou fazer também aqui já o apply do Ninja. Eu vou, para facilitar testarmos isto, eu vou pôr o Ninja com
20 de vida, por exemplo. E agora no player, eu vou também à classe saúde e vou preencher o hurt também, que é o som perder vida. Ok, executar. Tenho aqui um erro. Deixa-me lá ver. O que ele está-me a dizer? Object reference not set to instance. E aqui a mesma coisa, ele está-me a dizer que o audio source. Oh, falta ali um igual. Faltava-me ali um igual. Aqui está bem. Ok. Estava a pôr o audio source a nulo em vez de testar se ele era nulo. Pronto, então eu vou aqui atrás do player do ninja e vou-lhe atirar com uma pedra. Quem é que está a perder vida? Eu acho que o meu player está a perder vida quando atira. Quando atira e está a andar para a frente. Quer dizer que está muito perto do ponto de atirar. Ok, se estiver a acontecer isto, ponha o ponto de atirar mais para a frente. Porque ele estou a perder vida quando atira pedra. E só me apercebi disso porque colocámos o som. Pronto, agora ouviu-se o som, mas foi do ninja. E agora quando eu acertar outra vez no ninja, ele morreu e continua a andar, o que é espetacular. Ok, vamos aqui ao nosso ninja e resolver o problema dele estar a morrer e a andar ao mesmo tempo. Temos que parar este move NPC. Eu pensava que tínhamos feito isto aqui a algures. Ok. Portanto, se ele morreu, o estado morto, nós fazemos aqui a animação, mas não paramos. Temos que ir aqui ao agente e dizer que is stopped igual a true. Ok, eu vou pôr aqui um comentário a dizer que isto era um bug corrigido na sessão. Isto acho que salvo erro é sessão 9. Deixem-me só confirmar aqui exatamente. E agora temos que dizer que o agente speed vai ser speed. Isto é um float, eu quero que ele pare. Pronto, deixem-me testar outra vez e a seguir já podemos fazer também os sons do ninja a andar e terminamos aqui a nossa sessão, já vai longa. Acertei com uma pedra, acertei com outra e ele agora caiu e morreu. Esta animação dele morrer é estranha porque fica ali uma coisa no ar, mas isso é um problema da animação, não é nosso. Ok, agora os sons do ninja é exatamente como fizemos com o player, portanto é nas animações. Vamos pôr aqui o script dos sons. Ele só vai ter o som de andar e de correr. Eu vou usar na mesma os mesmos sons. Podemos usar sons diferentes, mas eu não tenho, portanto vou usar aqui na mesma os mesmos sons. Vou bloquear aqui o inspector. Vou aqui aos sons. Ele não salta, portanto não vou usar os sons de saltar, só vou usar os sons dos passos. Arrastei para aqui. E agora vou desbloquear o inspector. Vamos às animações do ninja. Portanto vou aqui ao animator. Eu acho que está um ninja selecionado, exatamente. Ai não, é o doutor. Ok. Apareceu-me aqui o doutor, mas não é o doutor. Apareceu-me o doutor porque foi o último que nós selecionamos. Eu mudei aqui, é melhor mudar aqui para auto, que é para aparecer o nosso ninja. Editar. E agora vamos então aqui ao run e vamos fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, eu quero criar aqui o evento. Portanto, aqui no run, calmex. Eu quero aqui quando o pack cai ali, adicionar um evento. E agora nós queremos o tocar som dos passos. Apply. E agora andar mais um bocadinho para a frente, quando cai o outro pé, que é aqui. Botão, criar evento.
e apply. Portanto, este era o run e agora vou fazer a mesma coisa no walk. Portanto, procurar aqui o momento em que ele põe o pé no chão, mais tocar som passos, apply. E agora o outro está aqui, tocar som passos e apply. Ok, gravar. Vou clicar aqui no meu Ninja, ver se há aqui alguma coisa que está por aplicar. Está sim senhora. Vou aqui ao player, ver se há alguma coisa por aplicar. Está sim senhora. Executar. E agora devo conseguir ouvir o Ninja andar. Pronto, e conforme ele se movimenta para mais longe, o som vai diminuindo. Já agora, esta maneira como o som diminui, vocês também podem controlar isso. Se vocês quiserem criar um efeito diferente daquilo que o Unity está a fazer, eu vou aqui ao moinho e vou-vos mostrar aqui. Aqui em baixo, aqui é onde mostra como é que o som se vai propagar em função da distância. Usei este algoritmo aqui, um logarítmico roll-off, mas vocês podem pôr linear se quiserem. Assim o som não é assim, portanto não faz um decair do som logarítmico, é linear. Ou então vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês podem chegar aqui e agora manipular e pôr o som como vocês quiserem. Ok? Pronto, eu acho que não me esqueci de nada em relação aos sons. Não em relação aos sons, mas em relação à iluminação. Há aqui uma opção que pode ser interessante se vocês estiverem a fazer um jogo e quiserem criar um efeito de nevoeiro. Portanto, há aqui esta opção, Lighting Environment, estava-me a esquecer dela, desculpem lá. Vocês podem pôr aqui Fog, nevoeiro. Não sei se conseguem reparar, mas dá ali um nevoeiro ao fundo. Podem mudar a cor do nevoeiro, podem mudar a maneira como o nevoeiro se propaga. Podem pôr se ele começa muito perto do player ou não, e até onde é que ele vai. Eu vou diminuir aqui este valor que é para o nevoeiro estar aqui mais perto, estão a ver? Assim o nevoeiro começa mais perto do player e vai se propagar até mais perto. Pronto, se nós estivermos a criar um jogo em que queremos fazer um efeito, sei lá, de nevoeiro, de uma floresta assustadora, podemos usar o nevoeiro para isso. Outras vezes o nevoeiro também é usado para esconder o facto do fundo não estar a ser desenhado. Então, se nós tivermos um jogo que vai correr num telemóvel, que vai correr em dispositivos limitados e o jogo tem um cenário muito grande, nós podemos diminuir aqui na câmara, podemos diminuir o plano mais longe. Ele aqui está a desenhar no máximo a 1 km de distância. Nós podemos diminuir isto. Por exemplo, se eu colocar aqui 10 metros, provavelmente já se vai notar aqui uma diferença quando nós estivermos a executar. Por alguma razão ele não diminuiu aqui para 10 metros. Ok, 500 metros. Eu acho que quem está a configurar isto, desculpem lá, é aqui. Clipping Planes. Aqui temos as lentes, está aqui. Como eu adicionei o Cinemachine, pronto, estão a ver 10 metros, é muito próximo, 100 metros, vê-se que não há lá nada ao fundo, e então nós com o nevoeiro conseguimos esconder que algumas coisas não estão a ser desenhadas, e o nevoeiro pode dar esse efeito engraçado. Aqui no nosso caso eu acho que não se aplica, mas se vocês quiserem podem deixar o nevoeiro, se acharem que faz um efeito engraçado no nosso jogo. Pronto, e agora sim acho que está tudo para esta sessão.